Olá a todos que assistem este vídeo aula, eu sou o professor Marcelo e nós vamos ver como criar banco de dados em MySQL. Vamos ver como criar tabelas, uma tabela de forma simples. Vamos ver como criar chave primária em uma tabela e para que serve a chave primária. Vamos ver o comando básico de seleção de dados, vamos ver a inserção de dados nessa tabela, como atualizar dados, como atualizar informações e como excluir dados de uma tabela. Para poder apresentar o exemplo, para poder executar o exemplo, é necessário que você esteja logado no MySQL. A ferramenta que nós utilizamos é o MySQL Workbench. Então, depois de estar logado no MySQL, nós vamos digitar o comando create database, nome do banco de dados que nós queremos criar, para criar o banco de dados. Vamos então à criação do banco de dados, na sua primeira forma. Com o MySQL Workbench aberto, aqui na área de esquemas, nós conseguimos visualizar todos os bancos de dados que nós possuímos criado. Então, eu vou vir aqui em Create a New SQL Tab for Executing Queries, para executar queries, criar uma nova tab para executar queries. Vou clicar. Vai aparecer aqui um arquivo em branco, SQL File 3. Eu já vou vir aqui em File e vou dar um Save Script As. Eu vou chamar ele de exemplo comandos SQL e vou salvar. Então agora esse meu arquivo está em branco, não tem nenhum comando SQL digitado, mas ele já tem um nome, exemplo comandos SQL. Então vou criar o banco de dados através de linha de comando com create database. Eu vou chamar de banco 0309-2022, ponto e vírgula. Vou deixar o cursor piscando na frente. Eu vou apertar aqui Execute the statement under the keyboard cursor. Então, onde está piscando o cursor, ele vai executar a linha. Então, aqui embaixo ele mostra a mensagem que o banco de dados foi criado. Uma mensagem Create Database Banco 0309-2022, uma linha afetada. Como que eu verifico, visualizo na ferramenta aqui à esquerda, na área de esquemas, se o esquema Banco 0309-2022 foi criado? Ele não aparece de imediato, então vou clicar com o botão direito e vou dar um Refresh All. Então aqui nós temos o nosso banco de dados criado, Banco 0309-2022. Eu vou comentar essa linha com um cerquilha. Agora eu vou dizer que eu quero utilizar esse banco de dados. Então vou dar um use banco 0309-2022. Vou executar essa linha. Note que agora aqui à esquerda fica em negrito o nome do banco de dados, que foi setado como o banco de dados default que eu estou trabalhando. Então, esse é o primeiro exemplo de como criar um banco de dados via linha de comando, ou esquema. Vou criar um outro esquema agora utilizando o comando, em vez de ser create database, vai ser create esquema para o MySQL. E o nome do meu esquema eu vou chamar de banco 2, ponto e vírgula. Vou executar essa linha. Não aparece de imediato aqui na esquerda, na área de esquemas. Vou clicar com o botão direito e vou dar um refresh all. Visualize que agora eu tenho aqui o banco 2 criado. Se eu quiser trabalhar com este banco, então eu vou dar o use banco 2. Vou comentar essa linha do use banco 0309-2022 que eu utilizei
anteriormente, por exemplo. E vou comentar também aqui a linha do Create Schema, já que está criado. O Use Banco 2, vou deixar. Qualquer momento que eu executar os comandos que contém esse arquivo, ele vai selecionar o banco de dados primeiro, o banco 2. E depois sim executar os comandos. Então essa é a primeira forma de criar o banco de dados. Essa é a segunda, na verdade. A primeira é com Create Database, a segunda é com Create Schema. Com isso, então, temos aqui a explicação que eu coloquei no PDF, apresentando a área dos esquemas, apresentando a área da query. Aqui eu falo sobre os esquemas, mas quero um banco de dados, recebe também o nome de esquema, um esquema que contém tabelas, objetos, constraints, funções, procedures, triggers. Se eu desejar visualizar os bancos de dados ou os esquemas que tem criado no meu servidor de banco de dados, meu SGBD, como que eu faço? Então, o comando para visualizar os bancos de dados é show database, é o primeiro comando. Você vai ver que ele apresenta a lista dos esquemas dos bancos de dados criados. Eu posso também digitar show esquemas. E ele executará o mesmo comando, apresentando os bancos de dados criados. A terceira forma de criar o banco de dados é vindo aqui, ou esquema, é vindo aqui na área de esquemas, com o botão direito clicando numa área fora do nome de um banco de dados já criado e escolher a opção Create Schema. Ele vai abrir essa aba ao qual eu posso digitar o nome do banco de dados. Eu vou chamar de banco novo. E vou dar um apply. Não vou mexer aqui no tipo de charset. O que é o charset? É o conjunto de caracteres que o banco de dados vai trabalhar. Atualmente nós temos o TF8, que é o padrão, mas eu vou deixar aqui o conjunto de charset padrão do banco de dados. Tá? E as default collections, o collections, e vou clicar em apply. Ao clicar em apply, ele vai vir e vai executar o comando para mim, create schema, com o nome que eu passei lá. Vou apertar apply nessa janela que se abriu. Ele vai executar o comando e eu vou dar um finish. Vou fechar esta aba. Vou vir aqui com o botão direito e vou dar um refresh all. Visualize que agora eu tenho aqui o banco novo criado. Se eu der 2 cliques, ele vai me setar esse banco como o banco que eu estou trabalhando, já que eu dei 2 cliques em cima dele. Uma outra forma de setar um banco de dados como default é clicar com o botão direito sobre ele e escolher a opção Set as Default Schema. Por exemplo, cliquei no banco 0309-2022 com o botão direito e escolhi a opção para setar como esquema default. Vou fazer isso novamente aqui no banco 2 para setar o banco 2 como default. Você deve se perguntar qual banco eu seto como default? O banco que você criou e que você quer trabalhar naquele banco de dados, onde você quer criar seus objetos, quer criar suas tabelas, quer criar suas funções, suas procedures, onde você quer trabalhar.
Eu vou utilizar o comando então use banco 2. Já está setado. Então aqui eu apresento no slide as formas de criar, o que acabei de fazer na gravação. Aqui visualizando o banco de dados criado, que também já apresentei. Agora eu vou apresentar como criar uma tabela e depois nós vamos popular, que é inserir dados nessa tabela. Nós vamos selecionar dados dessa tabela, nós vamos excluir dados e nós vamos atualizar dados nessa tabela. Então, estou aqui usando o banco 2. Primeiramente vou criar a tabela do exemplo que eu tenho criado aqui no PDF, que é a tabela de compras. Nós vamos criar uma tabela de compras e nessa tabela de compras vamos inserir informações. Então, primeiramente eu vou digitar o comando create table if not exists, espaço, o nome da tabela que eu quero criar. Então, a lógica é, eu quero criar uma tabela se não existir a tabela com o nome compras. Compras é o nome que eu quero dar para a tabela. Então, o if not exists não é obrigado a ser colocado. Poderia ser sem o if not exists. Colocamos o if not exists para ele criar somente se a tabela não existir já criada no banco de dados. Isso é uma forma de você ter uma certa segurança para não sobrescrever uma tabela já criada, apesar que o banco ele vai acusar que já existe a tabela criada. Mas dependendo das configurações, ele pode sobrescrever a tabela. Então, vai criar se não existir. Internamente, agora eu tenho os campos dessa tabela. Então, eu tenho um campo ID, que vai identificar cada linha da tabela de forma única. Ele é do tipo inteiro, é int. Ele não pode ser nulo, a informação tem que ser inserida. É uma chave primária, é uma primary key. Vou falar sobre primary key mais no final, mas a princípio o conceito de primary key é aquela informação que identifica a linha da tabela de forma única. Por exemplo, no cadastro dessa tabela compra, nós vamos ter para o primeira linha inserida o valor 1, depois o valor 2 para a segunda linha, o valor 3 para a terceira linha e assim por diante. Eu nunca vou poder ter valor 1 para o ID inserido, porque ele é chave primária e só posso ter uma única informação que representa de forma individual cada linha da tabela. Ele é autoincremento, onde ao inserir ele vai automaticamente verificar qual é o último valor que foi inserido e acrescentar mais um. Depois eu tenho aqui um campo data compra, que é do tipo date. Eu tenho um campo produto, que é um varchar. Eu tenho um valor unitário, que é decimal, que vai ter 10 dígitos e 2 casas decimais, podendo ter 10 dígitos e 2 casas decimais. E a quantidade. Uma particularidade é que essa tabela ela está sendo utilizada de forma didática para exemplo de como criar uma tabela, como selecionar dados, como inserir, como atualizar e como excluir. Se fôssemos utilizar as formas de modelagem, primeira, segunda e terceira forma normal, basicamente para criar o banco, o produto não deveria estar como um campo varchar nessa tabela. Deveríamos ter uma tabela produto e esta tabela produto
deveria ter um ID e o ID é que deveria estar sendo referenciado aqui. Para exemplo de apresentarmos o comando de criar a tabela, de inserir, atualizar, excluir e informações dessa tabela, eu estou criando essa tabela de forma simples, sem criar outras tabelas de relacionamento para normalizar o banco de dados. E eu tenho aqui o campo quantidade, que é um decimal também. Então, vou criar a tabela. Tudo certo, ele vai dizer que criou a tabela. Eu vou vir aqui no lado dos esquemas, vou clicar com o botão direito sobre o banco 2 e vou dar um refresh all. Clico aqui na seta, verifique que a tabela compras foi criada. Aqui está. Vou clicar em columns, verifico as colunas. Vou clicar em indexes, verifique que a chave primária está criada. Então a tabela foi criada. Se eu vier aqui e der o comando select asterisco from compras, que é o comando que me permite visualizar as informações, todas as linhas contidas em uma tabela, veremos que ele vai devolver a tabela como vazia. Agora vou apresentar como inserir informações numa tabela. O comando para inserir informações em uma tabela é o insert. Insert, espaço, into, espaço, o nome da tabela ao qual quero inserir os dados. Abro parênteses, o nome dos campos no qual eu quero inserir as informações, na sequência que eu desejar. Fecho parênteses após colocar o nome dos campos e vou atribuir os valores que serão adicionados nesses campos, os atributos da tabela. Values, veja que a data da compra, na hora de eu atribuir o valor, eu tenho um formato de data. No MySQL, o formato é padrão americano, então é invertido. É o ano, o mês e o dia. A data ela vai entre aspas e com traço, o hífen separando. Vírgula, o produto, veja que eu coloquei feijão para o produto. O valor unitário eu coloquei 8,90 porque é um campo decimal, vírgula, a quantidade para a primeira linha eu coloquei 5,0. Eu estou inserindo mais de uma linha no único comando insert. Então eu separo por vírgula, abro parênteses, fecho parênteses e dentro eu passo os novos valores. Então a data aqui também continuou sendo 24/8/2022, agora é arroz com outros valores e é leite a terceira linha com outros valores, tanto unitário quanto a quantidade. Vou executar. Executei o comando de insert. Vou selecionar. Verifique que agora na tabela nós temos as informações inseridas. Vou apresentar como nós selecionamos dados em uma tabela que contém as informações que nós queremos. Vou apresentar 4 comandos iniciais básicos de como nós selecionamos e como nós efetuamos o primeiro, digamos assim, filtro básico para trazer somente determinadas linhas. O comando para selecionar informações é o comando select. Select, basicamente o asterisco do espaço, asterisco, que significa todas as colunas desta tabela, para ele me trazer. Espaço from,
de, a preposição de em inglês, espaço compras, o nome da tabela. Estamos trabalhando com uma única tabela somente. Mais à frente teremos a utilização de 2, 3, 4 tabelas e assim relacionamento entre elas, e a seleção conterá os relacionamentos. Então vamos ao exemplo. Selecionando todas as compras, todas as linhas. Select espaço asterisco from compras. Ele me traz todas as linhas da tabela. Na linha 28 do meu exemplo, aqui, eu tenho um outro comando select. Select espaço asterisco, eu quero visualizar todas as colunas. Espaço from de espaço compras, que é a tabela. E agora eu vou fazer um filtro. Eu quero especificar, daí eu vou utilizar o where, onde, daí eu passo o nome do campo que eu quero utilizar como filtro. Então eu quero selecione asterisco todos os campos, as colunas de compras, que é o nome da tabela, onde where espaço o campo ID seja igual a 3. Executei, veja que nós temos aqui então só o produto leite que ele retorna, já que ele encontrou um cadastro que tem o ID igual a 3. Vou selecionar agora todos os produtos da tabela compras, onde o nome do produto comece com a letra A e depois contenha qualquer outro caractere ou qualquer conjunto de caracteres. Para isso eu vou utilizar do comando like. Então, select todos os campos da tabela compras, onde produto, utilizando aqui like, daí entre aspas simples, por exemplo, like, pegando que comece com A, o nome do produto comece com A, e o porcentagem depois, o porcentagem no final, significa que qualquer ou quaisquer outros caracteres. Então aqui está, eu tenho o arroz, o produto que começa com A, e depois tem a palavra, tem R, R, O e Z. Veremos mais tarde como selecionar por outras opções que termine ou que contenha determinado conjunto de caracteres. No próximo exemplo é a seleção por valor unitário. Então eu quero selecionar todas as colunas da tabela compras, onde o valor unitário seja menor do que 9.0. Veja que estou utilizando aqui o operador menor. Ao executar, ele me traz duas linhas. Ele me traz a linha 1 e a linha 2, porque o campo valor unitário nessas linhas está abaixo, ele é menor do que 9.0. Perceba que se eu tivesse um valor 9.0, ele não iria trazer. Para trazer um valor com 9.0, eu teria que colocar menor ou igual. Veja que agora ele traz todos os produtos que contêm valor menor ou igual a 9.0. O próximo comando que apresentarei é o de exclusão. É o comando para excluir linhas
de uma tabela. No exemplo, eu apresento como excluir a linha que tem o ID de número 2 da tabela de compras. Então, o comando para excluir é delete from compras. O comando delete ele não é utilizado sobre uma coluna, excluir somente dados de uma coluna. Não é esse o objetivo. O objetivo do comando delete é excluir a linha por inteiro. Então, todas as colunas, todas as informações que contém naquela linha serão excluídas junto com a linha. Então, eu quero deletar da tabela compras, né? Quero deletar toda a linha da tabela compras, onde o ID desta linha seja igual a 2. Eu executo o comando. Se eu agora der um select asterisco from compras, veremos que a linha com o ID 2 foi excluída do banco de dados. Eu nunca devo utilizar, sem saber ou ter consciência do que eu estou fazendo, o delete from compras. Ao fazer este comando, ele vai excluir todas as linhas, porque eu não utilizei um filtro especificando aquilo que eu queria excluir. Então, se eu digitar delete from compras, ele exclui todas as linhas. Eu vou comentar para não correr o risco de excluir todas as linhas. Apresentarei agora a atualização de informações em uma tabela. O comando para atualizar uma informação numa tabela é o comando update. Então, o comando update ele é executado da seguinte forma: eu quero atualizar, update, a tabela compras, nesse caso do nosso exemplo, setando, set, o campo, nesse nosso exemplo, que é valor unitário, passando um novo valor com o sinal de igual e o valor que eu quero para ele, filtrando onde o campo ID seja igual a 1. Então, se eu executar este comando, veja que no campo, a linha que tem o ID igual a 1, o valor é 8.90. Executei o comando. Vou agora dar um select, espaço asterisco, espaço from, espaço compras, né? Para selecionar todas as linhas da tabela e verificar a modificação. Verifique agora o valor que contém no campo valor unitário para o produto que tem o ID 1 é 90.89. Desta forma, apresentei os 4 comandos básicos escrito na sua forma mais básica de como selecionar tabela, como inserir informações em uma tabela, como excluir informações em uma tabela e como atualizar informações de uma tabela. Como comentei no início desta videoaula, eu iria falar sobre chave primária. Então, o que é uma chave primária? Uma chave primária, ou primary key, conhecida como PK, ele é um identificador único de um registro na tabela. O que é um registro? Cada linha que nós inserimos na tabela tem um nome de registro. Pode ser construído de um campo, chamado chave simples, quando a chave primária é formada por um único campo, ou pela combinação de 2 ou mais campos, chamado de chave composta. De tal maneira que não possam existir 2 registros com o mesmo valor de chave primária. Então, os campos que eu utilizar para o campo ou os campos que eu utilizar para criar a chave primária,
eles nunca vão poder ter, ou eles nunca terão informações repetidas na sua completude. Por exemplo, se eu tiver um cadastro que tem como chave primária o CPF, então o CPF nunca vai estar repetido na tabela. Só vou ter uma linha que vai ter aquele CPF cadastrado. Se eu colocasse um CPF como chave primária. Se eu colocasse o nome e o telefone, eu nunca poderia ter duas pessoas com o mesmo nome, com o mesmo telefone cadastrado na tabela. Vamos ao exemplo de como criar a chave primária. Para criar a chave primária de forma simples, eu estou usando aqui o exemplo da criação de uma tabela veículo. Então, vou criar a tabela create table veículo, create espaço table espaço veículo, abro parênteses, verifique que o editor já me ajuda marcando o parênteses que termina o comando, e não posso esquecer do ponto e vírgula no final na criação da tabela depois do último parênteses. Tem um campo ID, esse campo ID ele é inteiro, ele é not null, ele é chave primária, primary key, e é auto-incremento. Então, isso é uma chave primária simples. O campo de chave primária será o campo ID, é um único campo, por isso é chamado de chave primária simples. Depois eu tenho o campo nome e o campo marca. Vou executar. Aí está. Criou sem problema. Eu vou atualizar aqui, dar um refresh all. Verifique que eu tenho a tabela veículo criada. Aqui eu vou em indexes. E aqui eu tenho uma primary key. Então ele diz que existe uma chave primária. Eu tenho aqui o campo ID, nome e marca. Então eu tenho aqui a chave primária e aqui ele representa qual é a coluna utilizada. Então é a coluna ID. Então aqui está o exemplo no PDF. Vou apresentar agora como criar uma chave primária composta. A chave primária é chamada de chave primária composta quando eu utilizo de 2 ou mais campos para formar a minha chave primária. Então, eu estou criando uma tabela estudante. Ela tem um código ao qual é do tipo int, e eu botei que ele não pode ser nulo. Ela tem um campo nome, é um varchar 256, que também eu não vou permitir que ele seja nulo, então eu coloco not null. Ela tem o campo e-mail, que é um varchar 256, e ele pode ser nulo. E depois eu defino a chave primária. Então, no final da tabela, eu defino o primary key e entre parênteses os campos que vão formar a minha chave primária. Eu estou utilizando o código e e-mail. Vou criar a tabela estudante. Como eu já havia criado antes, aqui para mim ele diz que já existe. Então eu vou setei o banco 2. E vou atualizar aqui. Dá um refresh all. Então aqui está a tabela estudante criada. Ela tem a chave primária. Vou clicar em cima aqui e podemos ver que aqui embaixo ele coloca as colunas que compõem a chave primária, que é código e e-mail. Então, nesses dois campos, nessas duas colunas, eu nunca vou poder ter mais de uma linha com a mesma informação. Vamos então agora inserir alguns dados de exemplo. Veja que eu estou inserindo valores fictícios, onde o primeiro campo e o terceiro, que é código e e-mail, eles não vão poder se repetir. Quando eu tentar inserir uma informação nesses campos que já exista
por exemplo, a penúltima e última linha, onde eu tenho 10,60 para o código e o e-mail pedro@uol, mesmo trocando o nome da pessoa de propósito para dar o erro, ele vai dizer que não consegue inserir porque é chave primária e os dois campos são usados para a chave primária. Vamos à prática? Inserir a primeira linha. Inserir a segunda linha, não deu erro. Inserir a terceira linha, não deu erro. As duas informações não podem se repetir dentro da tabela. Tentei inserir a linha 10,50, ele está dizendo que já existe, porque eu tinha inserido anteriormente. Tentei inserir novamente. Vou tentar inserir a 10,60, o código 10,60. Inseriu. Vou tentar agora repetir a inserção 10,60 com o nome Joana e o e-mail Pedro. Ele vai dar o erro dizendo que já existe, né, duplicada a entrada. Então, a chave primária, ela é criada para garantir que não haja repetições, redundância de informações, gerando assim erros no nosso banco de dados e não confiança nas informações e quebrando regras das definições de banco de dados. Então, é a garantia que não haja quebra de regras nas definições do banco de dados, na primeira, segunda e terceira forma normal, garantindo no mínimo um banco de dados modelado de forma decente e saudável. Por mais que essas tabelas sejam simplesmente de exemplo, o objetivo é apresentar aqui a criação de chave primária simples, chave primária composta, neste final de videoaula. A tabela é totalmente simples, é uma tabela que tem 3 campos, ao qual eu estou utilizando 2 para a criação da chave primária composta. Obrigado a todos que assistiram à videoaula. O objetivo desta videoaula era apresentar como criar banco de dados, como criar tabela, como criar a chave primária, como executar comandos de seleção, de inserção, atualização de dados e exclusão de dados. Obrigado e até a próxima videoaula.